Bom dia, meus caros alunos. Aqui é o professor Fernando, professor de Física. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu recebi ao longo dessa semana algumas perguntas de alguns alunos dizendo que estavam tendo uma certa dificuldade em relação às atividades da primeira semana, né, de Física aí do PET Volume 1. Então eu optei por gravar esse vídeo, vou tentar fazer um vídeo bem pequeno, ser o mais breve possível aqui, passando para vocês algumas orientações a respeito do assunto que está sendo cobrado nessa primeira semana do PET 1. Na verdade, pessoal, esse PET 1 ele é uma revisão, né, do que foi, acredita-se, né, que tenha sido trabalhado nas ciências do nono ano. Muitas escolas conseguem realmente trabalhar esses assuntos, mas muitas não. Então pode ser que para alguns seja de fato uma revisão e para outros, na verdade, estejam vendo o conteúdo pela primeira vez. Daí a dificuldade normal, né? Então eu vou tentar dar uma passada bem rápida aqui, né, para orientar um pouquinho aí na resolução. Eu já salvei aqui só a parte de física, tá? Eu tenho o PET só de física separadamente. Inclusive, esse material aqui é o que eu enviei para vocês lá no Classroom. Quem já tiver tendo acesso lá no Conexão, aplicativo de Conexão Escola, o Google Sala de Aula, tá esse material disponível lá. Bom, o assunto que ele está tratando aí nessa primeira semana é uma revisão de ondulatória, conceitos iniciais de ondulatória. Então aqui ele traz para a gente um diagrama esquemático, né, onde ele mostra, ainda traz para a gente alguns conceitos. Primeiro aqui ele traz o conceito de onda. Uma onda é uma sequência de perturbação, sequência de pulsos, como a gente fala, né, de perturbações que se propagam num meio qualquer, transportando energia sem transportar matéria, tá? Então, ondas não transportam matéria, ok? Então, isso é importante. Elas vão transportar energia sem transportar matéria, ou seja, objetos, corpos. Tá? Ele não coloca isso ali na definição, mas isso vai ser importante na hora de resolver um exercício ali. Então, uma onda é uma perturbação que se propaga no meio, transportando energia sem transportar matéria. Essas ondas, elas podem se propagar em qualquer tipo de meio, na água, no ar, na corda, inclusive no vácuo. E aí, de acordo com o meio, né, de propagação, ou com a natureza delas, elas podem ser classificadas em dois tipos. Né? Então, na verdade, né, uma onda qualquer, ela pode ser classificada de acordo com alguns parâmetros. O primeiro deles é em relação à natureza. Em relação à natureza, ela pode ser chamada de onda mecânica, que é aquela que precisa de um meio material para se propagar. Então, aqui, precisa de meio material. Não sei se vai caber aqui. Vou colocar assim, precisa de um meio, tá? Só para a gente entender. Então, ela precisa de um meio material para se propagar. O som é um exemplo, uma onda na corda, uma onda na água, tá? E as eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio, são aquelas que se propagam no vácuo, ok? Precisam de um meio. Então, a luz é um exemplo de onda que não precisa de um meio material para se propagar. Além da luz, a gente tem outros exemplos de ondas que compõem o chamado espectro eletromagnético, que são as ondas de rádio, as ondas de TV, as micro-ondas, o infravermelho, a própria luz visível, né, ultravioleta, os raios X, até chegar na radiação gama, que é aquela de alta frequência que traz danos para os tecidos do nosso corpo. Tá? Então, quanto à natureza, podem ser mecânicas, que precisam de um meio material para se propagar, eletromagnéticas, que não precisam de um meio material para se propagar. Quanto à propagação, direção de vibração, elas podem ser longitudinais ou, aqui tem até um errinho, né? Porque elas podem ser longitudinais ou transversais. Então, eu vou até arriscar aqui, porque vocês veem que ele repetiu. Longitudinais são aquelas em que a direção de vibração coincide com a direção de propagação. Então, por exemplo, está falando aqui do som, né? Quando uma fonte sonora gera um som qualquer, ele vai produzir uma onda, essa onda vai se propagar no espaço e uma partícula aqui do meio, uma partícula de ar, por exemplo, ela vai ficar oscilando para frente e para trás, à medida que essa onda passar por ela. Então, observem que a onda está se propagando na horizontal e a partícula do meio também oscila na horizontal. Então, a gente tem vibração da partícula e
propagação da onda na mesma direção. Isso é o que a gente chama de onda longitudinal. O principal exemplo de onda longitudinal que a gente tem é o som. Tá? Então, nas ondas longitudinais, as partículas vibram na mesma direção da propagação da onda. O segundo tipo, que eu até risquei aí porque ele está repetindo, são as ondas transversais. O que seriam essas ondas transversais? Ondas transversais, pessoal, são aquelas em que a partícula do meio ela vibra numa direção e a onda se propaga na outra. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de uma onda num acorde. Né? Então, a partícula do meio, que estaria aqui sobre a onda, ela está oscilando para cima e para baixo. Então, ela sobe e desce à medida que a onda passa por ela. Mas a onda ela está se propagando para frente. Então, eu tenho as partículas do meio vibrando numa direção, na vertical, para cima e para baixo, e a onda se propagando em outra, direção horizontal. Então, a gente fala que, nesse caso, as partículas do meio, elas vibram ou oscilam perpendicularmente, ou seja, formando aqui, olha, um ângulo de 90 graus com a direção de vibração. Essas são as ondas transversais. Tá? Então, quanto à direção de propagação, elas podem ser longitudinais ou transversais. Longitudinais, as partículas do meio oscilam na mesma direção da propagação da onda. Transversais, as partículas do meio oscilam perpendicularmente à direção de propagação da onda. Depois ele traz aqui para a gente alguns elementos, né? Ele chama de características, eu prefiro chamar de elementos, que a gente pode estar associando aí ao movimento ondulatório. Amplitude. O que é a amplitude? Eu vou fazer um desenho, um esquemazinho aqui em cima de novo para a gente entender, de uma onda, olha. Então, eu tenho aqui uma onda que se propaga numa corda, por exemplo. Ah, detalhe, pessoal, me esqueci de falar aqui de exemplo de ondas transversais, uma onda numa corda, por exemplo, tá? Então, uma onda na corda é um exemplo de uma onda transversal. A luz é um exemplo de onda transversal, tá? Então, alguns exemplos aí. Mas voltando aqui para os nossos elementos, a gente tem aqui uma onda numa corda, vou traçar aqui o que a gente chama de linha de equilíbrio, seria, por exemplo, a corda esticada. O que seria essa amplitude? A amplitude é a distância dessa posição de equilíbrio até o ponto mais alto ou o ponto mais baixo da onda. Esse ponto mais alto, normalmente, ele é chamado de crista, e o ponto mais baixo ele é chamado de vale. Então, toda onda tem cristas e vales. A distância dessa linha de equilíbrio até uma crista ou até um vale é o que a gente chama de amplitude. No meu desenho aqui não está aparecendo, porque ficou desproporcional, mas sempre vai ser igual, ou seja, a mesma distância da linha pontilhada até a crista vai ser o mesmo valor da linha pontilhada até o vale. Então, isso é a amplitude da onda que a gente representa normalmente pela letra A maiúsculo. Tá? O comprimento de onda, o que é esse comprimento de onda? Bom, se a gente olhar aqui para a nossa onda, né, a distância entre duas cristas consecutivas, ou entre dois vales consecutivos, é o nosso comprimento de onda. Tá? O que a gente representa pela letra grega lambda. Tá? Então, é a distância que a onda percorre durante uma oscilação. Tá? Então, pode ser entre duas cristas consecutivas, entre dois vales consecutivos, ou entre qualquer outro ponto que eu possa analisar ali. Tá? Então, o comprimento de onda é a distância que a onda percorre durante uma oscilação. Frequência é quantas oscilações, quantos ciclos que ela completa por segundo. Por exemplo, esse tamanho que eu marquei aqui de uma crista até outra, ou de um vale até outro, isso é um ciclo. Quantos ciclos desse está acontecendo num segundo? Isso é a frequência. O período é quanto tempo que gasta para acontecer um desses, ou seja, uma oscilação dessa, quanto tempo que é necessário para acontecer. E a velocidade, né, a rapidez com a qual a onda se propaga no meio qualquer. Ela é uma característica do meio. Tá? Então, por exemplo, uma onda, o som, né, no ar ele tem uma velocidade, na água ele tem outra, num meio sólido qualquer ele tem outra velocidade. Então, a velocidade é uma característica do meio. Então, em poucas palavras, pessoal, de forma muito rápida, essas são as principais características, né, que ele tenta resumir aí nessa primeira parte, que a gente pode estar utilizando aí para resolver os próximos exercícios que eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho também.
tá? Então, em cima do que ele propôs aqui, né, a princípio seria isso, tá bom? Para não ficar o vídeo extenso, eu vou interromper ele aqui e aí eu faço um outro discutindo com vocês rapidamente ele também os exercícios, ok? Um abraço a todos.